Hora de estudar advérbios. Os advérbios constituem uma classe gramatical, cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos, a adjetivos e a outros advérbios. Sua classificação tem relação direta com a circunstância que expressam, podendo ser de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. É importante entender que os advérbios modificam outras palavras e sua classificação serve para entender de que forma eles modificam essas palavras, quais sentidos serão adicionados. A classe gramatical dos advérbios é muito relacionada com os adjetivos e verbos. Vamos conhecer alguns advérbios. Advérbio de lugar. Advérbios de lugar são palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, fora, entre outros. Veja alguns exemplos. Meu amigo mora longe. Você pode vir aqui? O lugar fica atrás dessa casa. Advérbios de tempo. Advérbios de tempo são palavras que expressam tempo, período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Veja alguns exemplos. Eu cheguei depois. Nós fomos ontem. O vento acabará cedo. Advérbios de modo. Advérbios de modo são palavras que ajudam a entender o modo, a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorre algumas características. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros. Veja alguns exemplos. Tudo ficará melhor. Suas tarefas eram bem completas. Atenção! Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbios, de modo acrescentando o sufixo mente ao final da palavra. Veja o exemplo. Vocês escrevem perfeitamente. Advérbios de intensidade. Advérbios de intensidade são as palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou as características do adjetivo. Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, entre outros. Veja alguns exemplos. Você quer mais suco? Façam menos barulho.
Observem as palavras menos e mais. São advérbios de intensidade. Nós éramos bastante quietos. Bastante, advérbio de intensidade. Advérbios de afirmação. Advérbios de afirmação são palavras que completam ou reforçam o sentido de afirmação. Os advérbios de afirmação mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. Veja alguns exemplos. O jurado criticou positivamente nosso trabalho. Eu certamente tirarei férias em breve. Advérbios de negação. Advérbios de negação são palavras que completam ou reforçam o sentido de negação. Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca, jamais, entre outros. Veja alguns exemplos. Não fizeram questão da nossa presença. Cláudio jamais faria uma coisa assim. Advérbios de dúvida. Advérbios de dúvida são palavras que dão a ideia de dúvida. Os advérbios de dúvidas mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, entre outros. Veja alguns exemplos. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Talvez essa não seja a melhor escolha. Bom aprendizado! E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Tchau!